Muito bem, então, novamente, um bom dia muito especial a todos vocês que nos assistem, que nos ouvem e que vêm nos acompanhando também nesse trabalho desenvolvido pela coordenação da família da Casa de Jesus, onde buscamos, dentro de algumas reflexões à luz da doutrina espírita, trazer pensamentos que possam nos renovar em motivação, em fé e no próprio propósito da nossa existência. Haja vista que, por quantas vezes nos pegamos assediados pelo mundo, pelo pensamento do mundo, pelas tendências transitórias, pelos impulsos do mal, pelas insinuações e as mentiras contadas pelo mal, tanto a nós como a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge. E por isso estamos aqui, para que nessa manhã de domingo possamos refletir alguns aspectos. E queremos, com isso, nesse curto período de tempo que teremos, trazer um pensamento em relação a um processo natural da vida que passamos, que são as muitas fases ou períodos, né? E em particular também dentro da família e na vida conjugal, nós nos vimos dentro dessas fases, períodos, e cada fase, período com a sua transformação, com a sua característica, mas queremos associá-la a um processo maior, talvez um processo até da vida, né? E nós vamos entendendo que a família é a soma dos esforços de todos os indivíduos que a compõem. Então, se em dado momento não conseguimos vislumbrar harmonia, paz, união, comunhão, é porque nós precisamos realmente identificar quais os fatores que não estão contribuindo para que isso ocorra. E nesse processo, vale a pena dizer que o esforço individual de cada um é imprescindível. Principalmente em perceber que a família é um dos maiores instrumentos que nós recebemos como homens aqui na Terra. Instrumentos, sim, comparados a um carpinteiro que sem um martelo e sem um formão ele não consegue executar e edificar uma obra. E a família, ela vem como um instrumento imprescindível, uma ferramenta necessária a essa nossa jornada, que tem como por objetivo, dentro dos princípios kardecianos, a nossa reforma íntima, o nosso progresso espiritual, a nossa elevação moral, mas também de forma acessória a oportunidade dos nossos resgates, do refazimento, de nós entrelaçarmos os relacionamentos e os nossos afetos. Então, nós precisamos entender isso. Que reflexão maravilhosa. Nós entendemos a nossa família como uma ferramenta, não como sendo consequência de obra do acaso. E se encontramos e vislumbramos a família como uma ferramenta, então nós vamos dar uma atenção maior a ela. Nós vamos tentar entender por que muitas vezes essa ferramenta talvez não esteja toda sincronizada, as engrenagens não estejam sincronizadas. Por que tem um ente ou outro, ou um comportamento, ou uma situação, ou uma área que está em desajuste? Haja visto que uma ferramenta para produzir um bom produto, ela realmente precisa estar harmonizada. E para isso, nós não podemos desassociar as existências anteriores, as nossas experiências anteriores, as nossas vidas passadas dessa existência. A tendência natural do indivíduo é ele focar a mente num ciclo momentâneo, que é esse nosso período existencial atual, e daí então ele vai tirar as suas conclusões, ele vai conduzir o seu caminhar e o seu pensamento. Mas nós não podemos desassociar
as vidas anteriores. Haja vista que a doutrina espírita nos ensina e alerta pelo processo reencarnatório sucessivo que nós temos a caminho da evolução. Então, como conta André Luiz em alguma das suas obras, no Nosso Lar, nos Mensageiros, ele vem trazendo notícias da conjugação e da vivência da família já no mundo espiritual. Que lá no mundo espiritual, o espírito, na grande maioria das vezes, consegue obter a sua plenitude e expansão em termos da sua condição existencial. Lá ele percebe as suas limitações, lá ele percebe as suas faltas, lá ele percebe muitas vezes o que resultou a sua má condução em relacionamentos anteriores. E André Luiz nos fala e conta casos de casais que vivem junto no mundo espiritual, por muitas vezes participam de um planejamento reencarnatório, se preparam para vir aqui na Terra, então, como cônjuge, marido, esposa e, consequentemente, muitos dos filhos. Então, se nós desassociarmos as vidas anteriores, é como se nós estivéssemos quebrando um elo da corrente. Porque eu não consigo, então, entender hoje, nessa minha experiência, de um indivíduo, da esposa ou do filho, que reincide tantas vezes em uma falta e me cobra, por consequência disso, tanta paciência? Por que eu não consigo entender que eu entrei num processo conjugal envolvido de toda uma atmosfera de paz, de perspectiva, de harmonia, de namoro, e agora eu me encontro, então, numa situação, talvez, às vezes, difícil, em que a amargura tenta tomar conta de assalto do nosso coração. Então, nós precisamos linkar isso. Esse é um grande ponto de referência para nós. Se nós queremos entender o presente, nós não podemos esquecer do nosso passado. Nós precisamos desse passado. E a doutrina nos conta isso, não só pelo seu ensino, mas por toda a vasta literatura que faz com que nós possamos refletir. Então, normalmente, nós temos uma bagagem, e essa bagagem, muitas vezes, no processo reencarnatório, quando estamos aqui e iniciamos uma relação, nós não vimos, porque, pela bendita lei divina do processo de esquecimento, nós acabamos não lembrando, mas cada um de nós tem uma bagagem. E Alberto Almeida fala que nós trazemos, cada um dos indivíduos traz a sua malinha, né? A sua malinha quando começa uma relação, e essa malinha geralmente só é aberta no caminhar do relacionamento. Nós vamos descobrir coisas que talvez nos surpreendam, mas tudo isso faz com que nós tentamos buscar, então, uma capacidade de suportar emocionalmente as experiências que a vida vem nos trazendo. A vida vem trazendo muitas experiências, e cada qual com a sua particularidade, mas também com seu objetivo. E nós precisamos, então, nos fortalecer, buscar capacidade emocional. Divaldo vai falar isso nas suas falas, porque se não temos capacidade emocional de suportar isso, nós caminhamos ao rumo da depressão. Quando não temos capacidade emocional de suportar uma situação, por exemplo, uma crise no relacionamento, uma dificuldade com os filhos, uma dificuldade financeira, uma dificuldade relacional, nós tendemos, então, a ir para a depressão ou abrindo outras portas que não são viáveis para nós. Então, é possível perceber também que, nesse sentido, se criam muitas prisões invisíveis, das quais nós por si só permitimos nos algemar. Focamos em um problema, focamos apenas com a nossa visão curta em um processo, esquecendo que somos espíritos eternos e que estamos aqui apenas em mais uma viagem, e que não viemos nessa viagem com a capacidade ou com o objetivo de superar e suplantar tudo aquilo que precisamos.
Então, é preciso termos isso em mente. A literatura espírita vem trazendo, então, um arcabouço muito interessante para nós a respeito da união dos seres, da união do relacionamento conjugal, do casamento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 768, o senhor Allan Kardec já vai comentar sobre a resposta dos espíritos e dizendo da necessidade do contato social. Não conseguimos ser seres individuais no sentido de estar dentro de um processo no planeta, porque precisamos dos relacionamentos. E os relacionamentos, que são fundamentais para nós, eles nos proporcionam muitas experiências, né? E nos remetem direto aos mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo. Para amar o próximo, nós precisamos manter relacionamento. E muitas vezes, esses relacionamentos, os mais fáceis, os mais difíceis, os mais prazerosos, os mais felizes, os mais infelizes, que acabam fornecendo algumas travas e algemas para nós. Mas, dentro dessa linha, direcionando o nosso pensamento ao amar ao próximo, como amar ao próximo sem se relacionar? Então, nós, dentro da escola da vida, nós recebemos a oportunidade da convivência, para que a convivência nos proporcione experiências e que essas experiências façam que os afetos se aflorem. E desses afetos nós conseguimos, então, né, galgar dessa harmonia maravilhosa que é o amor. Então nós temos ali conviver. O casamento se concretiza pelo compromisso moral dos cônjuges. É assumido perante o altar da consciência no templo do universo. Né? Essa é uma citação que nós encontramos lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, e é profunda, porque os compromissos que nós assumimos de caráter moral, porque isso diz respeito às leis divinas, a relação dentro de um processo maior da vida, de propagação da vida e das espécies. Por isso, na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a resposta dos Espíritos dizendo que cabe à reencarnação a nossa pequena missão de dar a nossa parte na obra da criação. Então, quando nos consorciamos, quando nos relacionamos em família, quando buscamos esforços para manter a família, nós estamos contribuindo com Deus na obra da perpetuação da espécie. Mas não é só isso. Nós estamos servindo de modelos também. E olha que coisa maravilhosa, né? Nós sempre vimos a menção de Jesus ser o nosso modelo e guia. Mas nós, pais, mães, e por que não dizer filhos também, servimos de modelo. Porque as nossas primeiras experiências em termos de ser homem, ser mulher, ser filho, ser filha, ser esposo, ser esposa, nós absorvemos e adquirimos no lar. A nossa convivência, o resultado da nossa convivência como cônjuge, reflete nas gerações seguintes que estão, de forma consciente ou inconsciente, sendo espelhada pelaquilo que vem de nós. Como nós nos tratamos dentro do lar, como marido, como esposa. Como nós tratamos os conflitos, como nós superamos esses conflitos, como nós absorvemos as desigualdades peculiares ao homem ou à mulher, como nós construímos a paz e a harmonia dentro de um cenário, muitas vezes, tão dificultado pelo mundo lá fora. Então, essa ideia desse compromisso moral vai além de um simples contrato formatado aqui pelo homem. Ele diz respeito já à aliança, não só a aliança simbólica, que é colocada nos dedos, mas a aliança do compromisso com Deus, com a nossa encarnação e com aquele que
está completamente ligado dentro de um processo maior de nós como espíritos eternos, né? Então, isso nos traz um pensamento muito interessante e vai nos dar uma possibilidade, então, de nós buscarmos também aqui uma outra reflexão. Bom, eu trago aqui uma ideia da qual todos nós, se não paramos especificamente para pensar nesses itens, mas nós queremos isso. Então, dentro de um relacionamento, nós queremos que ele se torne saudável, ou para que ele proporcione momentos para nós saudáveis, nós precisamos de afeto. Precisamos também de bondade. Precisamos também de gentileza. Precisamos de cordialidade. Precisamos de respeito. Precisamos de educação. Precisamos de equilíbrio das relações. Precisamos de um diálogo, de uma boa comunicação, de uma conversa saudável. Precisamos desejar estar juntos dentro do nosso lar. Querer o outro ao nosso lado. Desejamos ter ausência de brigas e intrigas, que são fatores destrutivos. E precisamos valorizar um ao outro e construir as amizades. Então, todos esses fatores, se não paramos para pensar, mas de forma inconsciente, nós buscamos isso. Porque o espírito, esse ser eterno, ele busca de forma instintiva, ainda pelo estado que ele está, ele busca o prazer, ele busca o seu bem-estar, ele busca a proteção, ele busca o abrigo, ele busca o resultado de todos esses 12 itens, e talvez os senhores poderiam nos falar de muitos outros mais. Nós buscamos o resultado de tudo isso. Nós buscamos receber bondade, por exemplo, gentileza, cordialidade. Nós buscamos receber um diálogo sadio, não gritos e berros. Mas só que nós buscamos isso como resultado, mas dentro dessa escola que é o lar, dessa fábrica de afeições, nós somos os seres, os operários que precisam produzir isso também. E nós precisamos produzir isso para que nós consigamos realmente utilizar daquela ferramenta a prol do nosso favor. Mas nós poderíamos pensar, por exemplo, de quantas dificuldades que nós temos por conta do nosso próprio cérebro, né? Ana Jaci Guimarães, ela vai falar em uma das suas palestras, e ela compara, então, ela vem fazer uma explicação sobre o pensamento, e ela vai dizer que o cérebro é a sede do pensamento. E ele funciona, o cérebro, como uma fábrica. E essa fábrica, ela vai receber os insumos, os produtos, os itens que serão fabricados dependendo do que a gente alimenta. Se eu comungo de coisas boas, eu estou jogando um produto bom lá na minha fábrica. A minha fábrica que é o cérebro que processa os meus pensamentos, os pensamentos que são emanados pelo espírito. Mas o nosso cérebro, ele cumpre também uma função, porque o ser humano evoluiu, o homem evoluiu. O nosso cérebro cumpre uma função de toda a vida estar nos tendenciando ao lado da satisfação, ao lado de não encontrarmos dificuldade, de trazer bons sentimentos, de trazer boas emoções. Mas nós muitas vezes temos que entender que o cérebro é a fábrica. E a sede, o dono da fábrica, é o espírito. Então não podemos deixar nos levar por um impulso instintivo do cérebro. E nós percebemos esse impulso instintivo quando nós fizemos rotinas iguais todos os dias, no mesmo ritmo, na mesma cadência. Eu, por acaso, por incrível que pareça, já me peguei em um domingo saindo para ir para a praia com a família, todo equipado na praia, e quando vê, está indo na direção do meu escritório. Ou seja, o nosso cérebro vai processando aquilo que nos dá mais prazer e não
exige tanto de nós, ele elimina algumas paradas. Só que o espírito imortal, que tem uma visão mais ampla, ele tem que ir além disso, além de uma sugestão. Porque também essas sugestões, como nos alerta a doutrina espírita, muitas vezes são dadas por espíritos ignorantes, zombeteiros, que tentam nos influenciar. E por muitas vezes eles conseguem fazer isso. Divaldo Franco, em uma das suas obras, Vidas Vazias, ele vai trazer alguns pensamentos para nós que eu quero compartilhar com vocês, porque julgo interessante, que ele vai dizer então que o homem perdeu o endereço de si mesmo e a humanidade perdeu o endereço de Deus. E dentro disso nós precisamos equacionar as dificuldades, os desafios dentro desse processo existencial nosso. Não dá de nós tirarmos dificuldades e desafios dentro desse processo existencial. Nós não conseguimos excluir isso. Se nós excluirmos isso, nós perdemos sim um endereço. Nós perdemos um endereço e nós perdemos a nossa identidade com Deus. Dentro desse processo que estamos inseridos ainda, em um mundo, saindo do mundo de prova e expiações para o mundo de regenerações, dificuldades e desafios são tarefas básicas, cuja espiritualidade já cumpre o seu papel de cada vez mais amenizá-las, para que nós consigamos ser exitosos. E ele vai dizer que essa geração está marcada pela insatisfação. E essa insatisfação traz irritabilidade, traz impaciência, traz ansiedade e traz um individualismo. Mas focando uma reflexão rápida agora sobre a impaciência, é possível nós percebermos essa característica dentro dos nossos relacionamentos. Porque nós queremos muitas vezes resolver um problema ou uma situação de um dos entes da família, ou do cônjuge ou da esposa, em um mês, um ano, ou numa vida. Sendo que cada um vem com as suas limitações. E muitas vezes nós vimos que o que falta em um está no outro. Já pensaram quantas vezes nós nos pegamos dizendo assim, puxa vida, mas aquele marido, ele sempre fez isso. Eu sou casado há 20 anos e ele sempre fez isso. Ele sempre se equivoca na mesma área. Bom que o outro, o observador, geralmente já é mais desenvolvido e precisa então exercer a paciência e servir de professor para aquele que ainda insiste em ser renitente nas suas falhas. Na grande maioria, e isso comentava um amigo nosso, do nosso grupo de estudos, que na grande maioria os nossos problemas relacionais, eles são reincidentes nas mesmas áreas. Vira e mexe nas mesmas áreas, nós caímos em equívocos, em erro. Cobramos o outro demais nos mesmos problemas de outrora e somos cobrados da mesma forma, sem perceber que viemos aqui e estamos nos esforçando, né, para nos desenvolvermos. Bom, esses fatores, nós podemos ver todos eles dentro da nossa relação. Irritabilidade, impaciência, ansiedade, o individualismo. Não dá de estar a dois e querer caminhar sozinho. Isso não é possível, estar a dois e querer caminhar sozinho. E Divaldo vai dizer, em uma das suas falas, que a humanidade padeceu no seu individualismo, que é a ausência da segurança do amor. Que lindo isso, quando nós percebemos que o amor nos traz segurança. Quando nos afastamos dele, quando existe a ausência dele, nós ficamos inseguros, porque nós somos filhos do amor. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós vivemos em um programa cujo objetivo final é nós alcançarmos a plenitude em amor. Quando vamos nos afastando,
e nos afastamos e deixamos o amor ser ausente quando colocamos a mente fixa no mal e não damos oportunidade para o bem. No filme Paulo de Tarso, existe um diálogo bem interessante e legal, que ele pergunta ao indivíduo se aquele indivíduo já havia velejado, e ele diz que sim. E ele pergunta então, a vida é comparada a um velejador que, ao entrar no mar, no grande mar, ele coloca sobre a palma da sua mão um punhado de água. E aos poucos ele vai vendo, então, essa água escorrer pelos seus dedos. E o homem, com um olhar transitório, apenas nessa vida, ele vê a sua vida passar, então, como a água pelos dedos. E ele luta, ele sofre por isso, porque ele não quer perder vida. E ele coloca o maior esforço seu para que as gotículas de água não se percam. Mas, diz o autor, que o homem esquece que nós temos todo o oceano. E a proposta de Jesus é para nós o oceano, não é um punhado de água na mão. Então a proposta para nós de sublimação do ser é o oceano. Jesus é o oceano. Ele se disse, eu sou a água da vida, né? E isso é um acalento para nós, porque nós colocamos a nossa existência dentro de uma perspectiva muito maior, né? Uma perspectiva muito maior. Trazendo aqui para vocês uma reflexão, lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma parte do livro que vai falar da pluralidade dos mundos habitados, lá na questão 55 a 58. E nós já comentamos sobre isso, os senhores também já estudaram, ouviram falar, que nós passamos por ciclos evolutivos, né? Saímos do mundo primitivo, passamos para o mundo de provas e expiações e provas, e estamos agora num período de transição. Bom, comparado a isso, e trazendo agora para a nossa fala, o processo da vida proposto para Deus por nós, ele passa por fases, assim como os mundos transitados. Então, dentro da nossa experiência reencarnacionista, nós passamos por fases também. Passamos por ciclos. Seja eu como indivíduo, que venho como criança, e fico um adolescente, e me transformo em adulto, e depois vou ser um pai, uma mãe, e depois vou vivenciar a maioridade. Nós passamos por ciclos, os mundos passam por ciclos, e diversos outros processos passam por ciclos. E vocês percebam na particularidade do indivíduo que passa por ciclos de criança, adolescente, o adulto, o pai e mãe e a maioridade, nós, no processo reencarnatório, vejam quantas vezes nós estagiamos esses mesmos ciclos, visando o quê? Aurir conhecimento, nos fortalecer. Refazermos as tarefas não feitas antes. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa experiência hoje, matrimonial, ou a nossa experiência hoje em família, ela vem passando novamente por um ciclo que já passamos em vidas outroras. E queira Deus que nós, com um pouco mais de sensibilidade nessa encarnação, consigamos avançar um pouco mais. Porque na próxima reencarnação, vamos passar por todos esses ciclos e bem provável que vamos estar novamente consorciados com uma pessoa, tendo a oportunidade novamente de novas experiências. Porque algo que marca a particularidade dessas fases realmente são as novas experiências. E essas novas experiências, elas trazem para nós muitas oportunidades, mas sempre desafios. Muitas oportunidades, mas sempre desafios. A Terra hoje, o nosso planeta, vem passando uma experiência.
não só pelo que contam os espíritos e a doutrina espírita do mundo de regeneração, mas nós agora estamos vivenciando uma experiência nova de mudança de hábitos, de princípios, de valores, de comportamento, em função da pandemia que ainda está presente, mas assolou a humanidade de forma muito forte. Experiências novas, fases novas. E com isso, a estrutura dos nossos relacionamentos, ela tem que estar equilibrada para suportar as novas fases que vêm, as novas experiências que vêm. E esse é um fator interessante, porque dentro da vida conjugal, por exemplo, dentro do nosso relacionamento, nós passamos sim por momentos de crise. Seja em que área for, mas passamos por momentos de crise. Mas, Cláudio, o planeta passa por momentos de crise também. A sociedade passa por momentos de crise. As empresas lá fora passam por momentos de crise. A educação dos nossos filhos, como o que estamos vendo agora, está passando por um momento de crise. E como nós fizemos quando vem as crises? Nós viramos as costas, recuamos e dizemos assim, deixa, eu não quero isso, ou nós nos fortalecemos para seguir em frente? Porque a história conta que as crises geram oportunidades. E muitas vezes são oportunidades que nós precisamos para desenvolver as nossas virtudes, sedimentar os nossos laços, aproveitar as benditas oportunidades. E isso é o que estamos percebendo. Momentos de crise, chamamentos, para que nós tenhamos uma postura, não diria nem uma postura espírita, mas uma postura como indivíduo diferente. O mundo foi assolado por uma pandemia e ele foi chamado a uma reflexão profunda. Ele foi chamado para uma reflexão profunda. E isso nos leva a perceber também a necessidade de uma reflexão profunda aos nossos hábitos em relação ao nosso relacionamento, à nossa família. Nós precisamos de uma reflexão profunda. Precisamos aproveitar essa visão que tivemos de superação, porque muitos de nós tivemos que superar, nos adaptar, para que nós consigamos seguir um pouco em frente e não fiquemos estagiados nos mesmos erros e defeitos. Martins de Peralva, ele traz, de forma didática, bem interessante, eu já falei isso para vocês, uma classificação de 5 tipos de relacionamentos: os afins, os transcendentais, os provacionais, os sacrificiais e os acidentais. Mas ele vai dizer que, pelo estágio que a humanidade passa, a maioria dos nossos relacionamentos conjugais são provacionais. E nós podemos estender isso também para a nossa família, para a relação com nossos filhos. Podemos até estender para a sociedade, para o trabalho. Podemos até estender para o nosso centro espírita, para a nossa igreja. Nós vivemos ciclos provacionais. Se temos relações provacionais, elas vão nos trazer realmente testes e, ao mesmo tempo, oportunidades de refazermos as tarefas, talvez não bem feitas antes. E é isso que o planeta vive. Provas. Provas para que o bom aluno se debruce em cima da lei maior de amor, promulgada por Jesus, ratificada por Jesus, para que nós consigamos ter notas melhores em relação aos nossos comportamentos. Mas também eu trago aqui, já de forma mais didática aqui, 3 fases que se pudermos aqui trazer em relação às nossas uniões. A primeira fase, que é o do encantamento, e aí vem o namoro, a paixão, todo aquele desejo de querer estar junto, né?
os hormônios, né, aquela movimentação, os espíritos se encontrando para o propósito, a espiritualidade ali nos auxiliando, né, para que a gente, então, sedimente aqui aquele projeto que já vem lá do mundo espiritual. Mas, com o passar do tempo, nós vamos ter também a fase da desilusão. Mas desilusão por conta, muitas vezes, nossa, né? Por conta da concepção que nós damos para a relação. Porque, muitas vezes, se nós não estamos linkados com esse entendimento do nosso passado espiritual, nós vamos querer da relação só o fruto bom. Nós vamos querer a felicidade, a alegria, não queremos problema, não queremos dificuldade, não queremos atrito, não queremos superar crise juntos. E isso, aos olhos de muito, traz desilusões. E, por incrível que pareça, chega-se ao absurdo de casais com 20, 25 anos, 30 anos, entrar em processo de divórcio. O IBGE, ele traz pesquisas de que muitos casais, depois de 15 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, então entram em processo de divórcio por conta das desilusões que vão assolando o seu coração. Vão assolando o seu coração. O perdão não liberado, uma visão ofuscada do processo. Porque depois dessa fase, nós encontramos a fase da maturidade, a fase do prazer, a fase que a gente chama do bom vinho, a fase que a gente chama do momento, talvez, máximo, onde a relação ela se dá não mais pelos impulsos instintivos, né? Mas já surge a consciência da realidade de cada um, né? A necessidade mútua de estar junto, né? A disponibilidade para querer ajudar, para querer cuidar, o encorajamento de um do outro, né? A gratidão e principalmente por um estar servindo o outro e por ver o quanto cada um contribuiu, então, no seu processo, né? Nesse processo reencarnatório. E para isso, nós precisamos, como se fosse, estarmos toda vez fazendo uma purificação, uma limpeza, nós precisamos, então, exercitar esse perdão. Né? Esse perdão que é o que nos traz o embaraço. Porque perdão que é perdão, ele não guarda mágoa e não fica depois cobrando, mesmo que mentalmente, o equívoco do outro. Perdão que é perdão é assemelhado a uma história que Divaldo conta, muito interessante. Mas Divaldo conta, e nós também, a humanidade presenciou isso lá na Primeira Guerra Mundial, foi de 1914 a 1918 que foram assassinados mais de 20 milhões de pessoas. Ele vem dizer... ele faz uma reflexão inicial sobre isso, que é interessante, eu quero passar aqui para vocês, que depois da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível, os próprios militares acreditavam que aquela seria a última guerra. Mas não. O homem depois, em 1939 a 1945, entrou na Segunda Guerra Mundial. E também se achava que seria a última, mas não. Depois da Segunda Guerra Mundial, já houveram mais de 160 guerras, com mais de 7 milhões de mortes de soldados e 30 milhões de civis. Fora as outras guerras e os outros assassinatos que o planeta tem testemunhado. Mas essa reflexão eu trago para que nós possamos ficar atentos e não deixarmos o nosso lar, a nossa vida e a nossa relação entrar em guerra. Porque ela é silenciosa. Mas se não nos desarmarmos, nós acabamos transformando o nosso lar, que é para ser um reduto de paz e de luz, em um campo de batalha. E Divaldo vai contar a história, então, que no meio da Primeira Guerra Mundial existia uma outra guerra em particular, a Guerra dos Turcos com os armênios, lá por volta de 1915. E que os turcos assassinaram mais de 1 milhão de armênios desarmados. Mas, no processo da guerra, então, um vilarejo foi visitado pelos soldados turcos e foi totalmente dizimado, esse vilarejo. Mas, em especial,
Divaldo vai trazer a narrativa de uma história desse vilarejo que entrou um grupo de soldados encontrando ali um pai, uma mãe, duas filhas, uma de 15, uma de 12 anos, e então entra um militar de maior patente e, sem dizer nada, dá um tira queima-roupa no pai, dá um tira queima-roupa na mãe, joga a filha de 15 anos nas mãos dos soldados e leva a menina de 12 anos, então, para lhe servir em um bordel. Passado 2 anos, essa menina de 12 anos, já com um pouco mais de idade, consegue fugir e, passado 10 anos disso tudo, depois da guerra, então, essa menina vai se transformar numa enfermeira. Descreve Divaldo como o anjo da paz e trabalhar na Turquia. Bom, passado 10 anos, essa clínica, que essa enviada de Deus vai trabalhar, recebe um indivíduo que foi rejeitado por todos os outros hospitais e clínicas, e recebe um indivíduo. E naquela clínica também, os outros médicos não quiseram receber esse paciente. Mas o diretor da clínica, compadecido com a situação daquele homem que chegava com as carnes em estado de putrefação, chamou então essa enfermeira, considerada o anjo da noite e do dia naquela clínica. E essa enfermeira tratou desse indivíduo por 6 meses, até a sua recuperação total. Quando esse indivíduo ganhou alta, chamou o diretor da clínica para agradecer, dizendo que faria referências para o Estado sobre a qualidade daquela clínica, e o diretor disse: não, mas você não deve nenhuma gratidão a mim, nem a clínica, você deve para o nosso anjo da noite e do dia. E então esse indivíduo se propôs a falar com essa moça. E falando com essa moça, levou-lhe a mão, a moça não aceitou a mão, e ele agradeceu: eu queria agradecer por tudo que você fez, pela sua dedicação, cuidar da minha vida, e ela falou que ela só estava fazendo o trabalho para qual ela tinha sido designada. E ele perguntou: você fala turco? Ela disse: sim, falo turco. Ah, mas você é uma armênia que fala muito bem turco. E esse indivíduo diz: olha, eu por volta de 1915, eu visitei a Armênia. E nós lutamos bravamente porque os armênios queriam supremacia sobre nós. Mas nós vencemos. E a moça disse: eu me lembro do senhor. Eu me lembro quando o senhor entrou na minha casa. Encontrei isso na internet. Eu me lembro quando o senhor atirou a queima-roupa no meu pai e na minha mãe. Quando o senhor jogou a minha irmã para os seus soldados. E quando o senhor me colocou a trabalhar do seu bordel. Eu me lembro disso. E ele disse: você lembra disso desde o começo que eu entrei aqui e você não me matou? Eu lembro. Mas eu achei que seria covarde da minha parte matar alguém que nem tinha consciência da minha existência. Mas eu quero dizer para o senhor que quando o senhor entrou aqui e eu o reconheci, eu desejei o matar. Eu desejei tirar sua vida. Eu desejei realmente materializar a minha vingança. Mas eu me lembrei de um homem que foi crucificado. De um homem que foi crucificado e que, mesmo injuriado, mesmo injustiçado, mesmo maltratado, se volta para Deus e pede que ele perdoa aqueles indivíduos que não sabiam o que faziam. Esse homem mudou a minha vida. E hoje eu quero liberar perdão para o senhor pelo crime de outrora que o senhor cometeu. E hoje eu gostaria que nós estivéssemos imantados por esse perdão. Por esse perdão que essa jovem armena traz para a sua vida. Para que nós possamos realmente, de fato, perdoar o nosso cônjuge, perdoar o nosso filho, se permitir ao auto perdão também. Perdoar, porque no momento de crise, no momento de batalha, um soldado tem que estar com seu instrumento muito preparado. E que esse
essa ferramenta, esse instrumento chamado família, essa bênção e essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, possa servir de reduto para cada um de nós. Que nós possamos, de fato, extinguir todo sentimento que ainda insiste em assaltar o nosso coração, para que nós consigamos, de cabeça erguida, seguir em frente, para que o nosso lar seja realmente um local de muita luz e muita paz. E muito obrigado aos senhores. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.